Olá, você sabia que o Google contrata avaliadores de mídia para avaliar ruas, empresas, aplicativos e anúncios para ajudar o seu mecanismo de busca a ficar sempre atualizado? E você pode receber pagamentos em dólares, trabalhando de 1 até 4 horas por dia. Quer saber como funciona esse novo método? Clique em Saiba Mais e conheça todos os detalhes dessa oportunidade incrível. Você até comentou que vocês começaram a fazer, você começou a fazer de doação, tal, de aluguel e remédio. Uhum. Eu li que você é diagnosticado com depressão. Ainda você Não, já tá... eu fui... como é que se diz? Depois, quando você se cura, né? Não demorou... Teve alta? Eu tive alta, não demorou muito tempo, assim, né? Porque eu juntei muita coisa. Eu fui diagnosticado ali em 2017. Uhum. E ali, eu acho que no final de 2019, eu já tinha tido alta. Então, foram 2 anos. E aí as pessoas falam assim, cara, mas como é que foi muito rápido, né? Porque eu acho que cada um tem um processo, né? Tem Sim. muita gente, tipo, a depressão, e eu fui, né, clinicado com a depressão severa, assim, era um estágio alto, assim, eu tomava muito remédio. E tem pessoas que às vezes demoram 5 anos, às vezes a pessoa demora 2, às vezes a pessoa fica uma vida inteira com sintomas e lutando, acompanhamento. E eu virei e falei, cara, tem uma receita que eu acho que ela funciona muito, muito bem, né? Que é você seguir o que o médico fala, né? Você seguir o seu psiquiatra, o seu psicólogo, tomar a sua medicação do jeito que ela né, prescrita ali. E aí eu acho que juntou 2 coisas que muda tudo, assim, que é o exercício. Então, na época que eu falei assim, eu tinha uma rotina, então, como eu era sozinho, eu construí uma rotina que eu falei, vou acordar esse horário, vou correr 10 quilômetros, vou tomar meu banho, vou comer alguma coisa, vou me ajeitar para a live, vou fazer a live até esse horário, aí eu durmo 4, 5 horas por dia e vou nesse ritmo. E a alimentação, né? Porque como eu não tinha grana também para comer muita besteira nem nada, eu me alimentava muito bem. Então eu comia muita fruta. E eu acho que aí juntou essas coisas. E tem também o tempero de tudo isso, que eu não tinha o direito de ter depressão, sabe? Eu não tive esse direito. Então, acho que tem pessoas que têm esse direito. Que a pessoa, às vezes, putz, é um jovem, ou a pessoa é de uma família que tem a condição financeira. Então, às vezes, a pessoa, tipo, você vê um jovem que ele vai desenvolvendo depressão, ele chega em casa, do colégio, ele vai pro quarto, fica lá sozinho, e ele pode ficar a tarde toda ali. Ele tem a comida, ele tem o lugar para ele morar, ele tem um conforto que dá para você fazer isso. Tem pessoas que estão numa família que ele também tem esse conforto de olhar e falar assim, putz, eu posso ficar o dia inteiro dormindo, ou eu posso não querer fazer as coisas que eu vou estar aqui. E tem pessoas que não têm esse direito, que eu falo assim, cara, se eu deitar nessa cama para ter depressão, daqui 1 mês eu não tenho cama e daqui 2 eu não tenho teto. Tipo, se entregar pra doença ali, né? Não dá, não pode. Dá. Você nasceu aqui em São Paulo? Eu nasci na Zona Leste, da Vila Formosa. E a sua família mora lá ainda? Como é que é essa relação com eles? Eu não sei, assim, hoje eu não sei onde eles estão morando. Seus pais, você não tem faz contato? Um tempo, já faz acho que mais ou menos aí uns 4, 5 anos. Foi quando eu rompi a relação com eles, assim, que muita coisa aconteceu. E aí você não tinha pra quem pedir ajuda, Não né? tinha. Não tinha essa base. E não era nem... É porque, assim, aconteceu muita coisa. Esse lado familiar de sangue, assim, aconteceram muitas histórias com cada um deles que me fazia muito mal, né? Então, eram relações que me faziam muito mal e até porque eu acho que você vai para um processo, né? Eu desenvolvi a depressão ao longo de muito tempo, só que aí quando eu comecei a fazer psicanálise, eu desenterrei muita coisa que tinha acontecido na minha vida, sabe? E aí eram relações que eu olhava e falava, cara, isso me faz muito mal, só que eu acho que a gente cresce aprendendo que você tem uma relação de sangue e que aconteça o que acontecer, você tem que estar do lado dessas pessoas. E eu olhava aquilo e falava, mano, não faz sentido eu estar do lado de alguém que me faz mal. Então, eu virei e falei assim, eu vou perdoar, eu vou desejar tudo de bom, mas eu vou entender que perdoar não é conviver. Eu falo muito isso, assim, muita gente me critica e não entende, e eu falo assim, cara, na sua vida, perdoar não significa conviver. É fácil você conviver, às vezes, ou você querer se relacionar, ou querer fazer algo bom para uma pessoa da sua família.
Difícil é você fazer para alguém que você não conhece. Então eu preferi trocar e falar assim, putz, em vez de eu estar do lado de pessoas que não me fazem bem, eu vou preferir estar do lado de pessoas que nesse momento eu nem conheço, mas eu acredito que se eu fizer bem para elas, elas vão fazer bem para mim. Porque é uma lei de equilíbrio, né? Se eu fizer bem para uma pessoa, ela vai fazer bem para mim. Se eu fizer mal, ela vai fazer mal. Então, quando você tem essa balança desequilibrada, tipo, você tem uma pessoa fazendo mal para você, e aí você quer fazer o bem para essa pessoa, você vai, não tem como você não se ferir com isso, né? Então, eu olhava aquilo e falava assim, eu vou me afastar e, cara, vida que segue. Eu desejo que seja tudo bem, assim, com eles, sabe? Sim. Eu não tenho sentimento, assim, de rancor nenhum. Hoje eu olho e falo, foi o que me curou, assim, sabe? Quantos anos você tinha quando você saiu? Você foi morar sozinho? Tipo assim, eu sempre fui em indas e vindas, eu sempre que eu tive, eu não sabia os motivos exatamente, mas eu sempre tive muito isso desde jovem, de sempre que eu podia sair de casa, eu não queria ficar em casa, sabe? Você só não entendia Então, o porquê que você tinha que sair. Então, putz, muito jovem, eu fui morar 1 ano e meio, quase 2 anos em Manaus. Aí eu viajava muito por causa dos campeonatos que eu competi, então eu passava mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Sim. E aí, nas primeiras oportunidades que eu tive de sair de casa, eu saí. Né? E eles apoiavam esse jogo ou não? Não. Não. É porque... Imagina, hoje, assim, você tem muita dificuldade para convencer os seus pais que você quer ser um youtuber, um streamer, um jogador profissional de esporte eletrônico. Imagina em 99, eu comecei a jogar em 99, né? Então imagina que era um negócio, assim, era um absurdo. Tá, mas e aí como é que você fazia pra monetizar? Porque assim, eu não entendo muito da Twitch. Pelo que eu sei, hoje a Twitch só monetiza quem tem contrato com a plataforma, é isso? Não é igual o YouTube, por exemplo, que se você atinge tantos views ou tantos inscritos que ele monetiza. Você tem níveis de parcerias, então você começa como afiliado. Então, a partir do momento que seu canal já tem um tamanho um pouquinho relevante, assim, acho que 5 pessoas, 10 pessoas assistindo, e você faz um determinado número de horas, você já consegue aplicar para virar um afiliado. Entendi. Quando você vira um afiliado, você já tem um contrato onde você recebe. Né? Você consegue monetizar com sub, você consegue passar o comercial da Twitch, né? As propagandas. E aí depois, quando você atinge um nível maior e uma quantidade de visualização, inscritos e tudo mais, aí você pode aplicar para virar um partner mesmo. E aí quando você vira o partner, aí muda o seu contrato um pouco. Tá, mas aí você começou a monetizar já logo no começo? Como é que você fez pra se manter, assim, no começo que você tava lá sozinho num quarto com o computador e a webcam? No começo, assim, a Twitch, eu sempre acreditei e via nela o potencial que ela te dá ferramentas para você gerar valor para sua comunidade e receber algo em troca, né? Então, por exemplo, você não precisa ser um afiliado, você não precisa ser um parceiro para você colocar na tela um QR Code de um Pix hoje, né? E naquela época não tinha o QR Code do Pix, mas tinha um botão de donate por PayPal, sabe? Então ela te dá ferramentas que você pode colocar uma meta de doação, você pode receber bits das pessoas, que você quer como se fosse uma moeda da própria Twitch. Então tem a parte do subscribe, que a pessoa ela assina o seu canal. Então eu sempre olhei e falava assim, putz, existem ferramentas aqui que se as pessoas quiserem me ajudar, elas conseguem ajudar. E aí, o começo, assim, acho que é muito duro para todo mundo, né? Acho que 2018, o primeiro mês, eu fiz, acho que $80, streamando bastante na Twitch. De dashboard, né? Que é o que a Twitch pagava ali. E eu falei, cara, $80 para um trabalho full time ali, o dólar na época não tava 5, 6. Sim. Né? Então, eu tinha no começo, eu peguei. É uma história muito louca, porque recentemente, né? Eu anunciei, acho que não faz nem uma semana, 2 semanas, acho que uma semana. Foi na semana passada que a gente anunciou que eu entrei para a família da Red Bull, né? E 2000, a história é muito louca, porque assim, 2014, eu tinha um time no CBLOL, né, no Campeonato Brasileiro de League of Legends, que era o G3X. Você tinha você participava ou você era o treinador? Eu era o dono do time, que é um time que eu criei lá no começo, 2001, né? E aí surgiu a oportunidade, e aí eu falei, não, pode ser, vamos voltar com o time. E aí a Red Bull, ela patrocinava meio que alguns times e o campeonato.
como um todo. E ela mandava para casa das pessoas, ela mandava para casa não, né? Para gaming house, ela ofereceu para os times do CBLOL uma geladeirazinha da Red Bull, né? Então tinha uma geladeirazinha, eles mandavam o produto pros meninos, né? Pros atletas treinarem e consumirem o produto. É porque só com muito Red Bull pra aguentar, né? E aí, quando teve alguns problemas no time, tudo, o time acabou saindo do CBLOL e eu fiquei com a geladeira. E pra mim a geladeira era, nossa, cara, uma geladeira Red Bull. Ninguém tem a geladeira, porque não vende. Eles falam, pô, o produto, a geladeira veio da Áustria. E eu ficava louco pensando, putz, se eles pedirem pra eu devolver isso aqui, eu não vou devolver mais nem a pau, né? Sobe com a geladeira. O meu sonho era até aquele fusquinha que apareceu o Red Bull atrás, sabe? Sei, o que eles levavam, que eles distribuíam, né? Nossa, meu sonho era ter esse fusca. E aí eu fiquei com essa geladeira. E era era o meu único eletrodoméstico que eu tinha, né? E aí, em 2017, quando eu fui morar na kitnet e tal, eu tinha geladeira, porque não tinha muita coisa na kitnet. Então, eu tinha a geladeirazinha da Red Bull, que era a minha geladeira. Então, você colocava o feijão, arroz ali. Tudo que eu tinha era uma geladeirazinha pequenininha. E um pouco antes de eu começar a fazer live, eu olhei e falei assim, cara, não vai dar, porque a pergunta, né, como é que você se mantia ali? E não tinha muito como é que se manter no começo. Primeiro mês foi $80, segundo mês acho que foi para 150, e aí eu pensei assim, putz, ou eu penso que eu sou uma empresa que dobrou de tamanho em um mês, ou eu encerro isso daqui e vou fazer outra coisa, porque o dinheiro ali era muito pouco, assim, para um trabalho full time. E aí eu tinha essa geladeira, e um amigo meu, né, que jogava comigo, que criou o time comigo, o VIP, né, que é uma pessoa que sempre esteve do meu lado, ele tem uma condição financeira boa. E eu fui conversar com ele, eu falei, eu tô indo fazer isso, eu acredito que eu vou ser um bom streamer, e eu acredito que isso daqui é o futuro e que pode virar uma coisa. E eu não queria pedir dinheiro para ele, né? E aí eu virei e falei assim, você não quer comprar? O quê? Minha geladeira? Você tá brincando. Então, eu não contei para ninguém assim, mas quando eu virei e... É doido, né? Eu não vou muito em podcast porque vira uma choradeira. E você não fala que a gente chora também. Não, vai então, até pegar um guardanapo. E aí, quando eu virei pra ele, ele falou, não, eu não vou comprar essa geladeira. Tipo, eu te empresto uma grana e você começa aí e faz as coisas. E eu virei e falei, beleza. E aí, tipo, foi passando o tempo, né? As coisas foi dando certo. E aí, quando eu conversei com a Red Bull, a gente fez muitas coisas impossíveis. Respira. É doido. É doido. E olha onde você tá hoje, né? Não, é com doido eles, porque tudo. as coisas vão acontecendo e parece, fala, putz, já chegou, né? E as histórias. E aí, quando anunciou, ele mandou mensagem, ele falou, tá vendo? Por isso que eu não comprei essa geladeira. Seu amigo mandou? Ele virou e falou, você é um atleta Red Bull. Então, é muito louco, você para pra pensar que as pessoas que estão do seu lado e as coisas que acontecem, né? E eu tenho a geladeira até hoje, e eu penso assim, mano, é muito louco, porque em um momento da sua vida você vai ter um negócio que você... É a última coisa pra você vender pra conseguir se manter durante um mês, 2 meses, 3 meses. E daquilo eu virei e falei assim, por isso pra mim tem um significado muito grande, assim, essa história com a Red Bull, sabe? E isso tava guardado com você até hoje, até hoje. Essa história? Essa história você nunca compartilhou com a Red Bull? Eles nem... Não, nem sabem disso. Eles nem sabem que eu tenho essa geladeira, né? Senão, talvez tinham pedido de volta no passado, né? Porque é muito louco, porque... Agora tem que ficar atrás do seu vídeo. Não, agora eles mantêm uma geladeira lá super moderna, né? Mas é uma história muito louca, porque eu penso assim, eu falo, caramba, mano, tipo, de você não ter nada e você tá vendendo a última coisa e você conseguir chegar e dar a volta por cima pra você virar e os caras... Porque não é fácil, né? Ainda mais, eu acho que quando eu falo assim, as pessoas dão risada e falam assim, pô, um atleta Red Bull, né? E hoje eu tô fora de forma, hoje eu tô gordinho. Aconteceu muitas coisas durante a pandemia, tudo. E eu falo assim, mano, você não tem noção o que precisa pra estar aqui, sabe? Você não tem noção quanto, tipo, esses últimos 4 anos
foram intensos e quantos sacrifícios e quantas coisas que um atleta tem que fazer. Eu fiz durante esses 4 anos para poder despertar esse olhar de que, tipo, cara, a stream também é uma forma de atividade, sabe? Sim. Sim. Então, e ter o Brasil, né? Porque eles olham e falam, cara, é uma pessoa que é brasileira e que representa, né, uma comunidade que está em alto nível, performando com os números que a gente tem, né? Então, foi um negócio muito louco. E em 2014, quando eu comecei a conversar com eles, trabalhava tinha agência, né? Que era a agência X5. E a Red Bull tinha me chamado para fazer uma consultoria para criar um campeonato para eles. E lá em 2014 a gente criou o Red Bull Player One, que é um campeonato que eles têm até hoje. Eu criei com eles. E aí eu lembro de nos eventos que a Red Bull tava, eu perguntar para eles, né? Porque ia alguns funcionários e as coisas, e eu virava e falava assim, mano, e esse boneco é só Red Bull? E essas camisetas, essas coisas? Ele falava, não, isso daí é só para atleta. E eu virava pra eles e eu falava assim, mano, então um dia eu vou usar isso daí. E eu sentia que as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, vai usar sim, vai usar. Porque ele ficava, eles falavam assim, não na maldade, né? Mas eles falavam assim, putz, se você quiser uma roupa da Red Bull, você tem que comprar uma Red Bull Racing ou do Bragantino. Ou... Você nunca pode ter o logo puro da Red Bull se não for atleta. A Red Bull, ela só roupa e boné e coisas da Red Bull... Com um logo só, é só pra atleta. É muito louco. Caraca, e eles são super rígidos, né? Na cartela de atletas, digamos assim. Caraca. E aí também foram 2 questões, assim, que eu olhei e falei, mano, é muita superação, assim. Quando eu não ficava falando muito, né? Mas a Leti, minha noiva, ela sabia muito, assim. Porque eu contava pra ela, eu falava, mano... Tipo, eu fingia que não ia acontecer, né? Pra dar uma valorizada e tudo mais. Mas quando as coisas foram acontecendo, eu falei assim, mano, essa vida é muito louca, né?